Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Almira. É um gosto estar aqui neste espaço e agradecer principalmente em nome da Manela, dar os parabéns à Almira pelo 10º aniversário e viva a República, que não quero mais dizer também. Entretanto, agradecer a vossa presença, agradecer terem vindo num dos últimos dias de sol, de fim de verão que temos. Dizer-vos mais o quê? Agradecer ao Carlos. Eu não o conhecia, foi assim uma coisa muito fixe e muito espontânea e muito fácil. Agradecer também ao Luís. Eu já queria ter... eu gostava de ter publicado o Luís desde há muito tempo. Aconteceu agora, não aconteceu pelo veículo mais comum e pelo qual ele é mais conhecido, aconteceu como um meio de transmitir a mensagem de uma forma diferente, porque o poema faz-se de uma maneira e o conto faz-se de outra, exige outro tipo de linguagem, outro tipo de estrutura, outro tipo de... Pronto. Mas, de qualquer forma, está lá a visão do mundo de uma determinada pessoa, de um determinado emissor. E os sentidos que percepcionam o mundo são os mesmos da pessoa, do poeta, só que a mensagem está entregue e está transmitida de outra forma. Mas está lá na mesma, e tenho muito gosto em editar este livro, e espero que seja o primeiro do Luís, mas é o primeiro livro do Luís na Poética, e espero que, haja mais e que aconteça mais vezes. Dizer-vos também, por último, que este livro esteve, e julgo que não estou a cometer nenhuma inconfidência, este livro andou no préludio de um lado para o outro, depois meteu-se a pandemia e houve uns certos atrasos. E dizer-vos que também por esse motivo estou muito contente. Estou contente por, ao fim de algum tempo de prateleira, isto ter sido possível, e estou muito contente pela minha pequenina parte de ter sido o gajo que também fez com que fosse possível. Pronto, ora bem, eu vou passar ao Luís e ao Carlos e pronto, dar-vos só um abraço e agradecer mais uma vez e até já. Então deixa-me se calhar pegar aqui numa ideia do José Pedro. Já perceberam que não combinámos a ordem de quem fala. Eu vou usar uma palavra que quando eu uso dá-me sempre vontade de rir, que é agradecermos. Vou agradecer também. Dá-me vontade de rir porque eu tenho um poema que é o agradecemos e que diz uma série de coisas que seriam inconvenientes repetir aqui, porque esse poema é irónico, mas eu agora vou agradecer a sério. Desde logo à Manuela e à Almira abrirem-nos portas. Eu disse a brincar numa dedicatória que lhe pus no livro, que a Manuela abriu-nos as portas e eu trouxe os telhados de vidro. De lume. Depois, gostava de dizer ao Carlos T, que foi muito bom ele querer dispor de um pedaço do seu tempo para dedicar ao livro e agora dizer o que lhe apetecer, não sei se acerca do livro, mas acerca da literatura e da vida e de nós, vamos conversar livremente, e agradecer à Poética e presencialmente aqui o representante da editora no Porto, o José Pedro Leite. Ele disse agora que o livro teve algum tempo na prateleira, pois esteve. Foi uma vítima da pandemia, isto é, em 2019 o livro estava pronto. Eu, na altura, tinha celebrado há pouco tempo contrato com a Porto Editora por causa de um outro livro que não tem a ver com a minha vida de escritor, mas sim com a minha vida profissional. Portanto, a Porto Editora tinha uma chancela chamada Cool Books e o livro iria sair aí. Acontece que, entretanto, iria sair em abril ou maio. Entretanto, em março, lembram-se todos, o país fechou
o mundo fechou num grande confinamento e o livro já não saiu. E depois, quando retomamos a vida relativamente normal, a Porta Editora não continuou com a chancela Coolbooks, porque teve que reestruturar o negócio por causa dos prejuízos da pandemia e, portanto, ficou sem efeito. Entretanto, eu ainda fiz mais 2 ou 3 tentativas junto de editores, mas disseram-me, de editoras grandes, mas disseram-me todos o mesmo. O conto vende mal. E as grandes editoras não podem vender mal, são máquinas pesadas, são máquinas grandes, enfim, jogam com números. A vantagem das pequenas editoras é que podem exercer livremente uma independência editorial, abdicando, obviamente, de se tornarem máquinas de fazer dinheiro, mas pelo menos são máquinas do prazer literário e também convém que não deem prejuízo, mas quer dizer, acaba por se parar a pequenas editoras quando se tenta pequenas neste sentido, tiragens pequenas, não haver máquina publicitária, promocional, isto quando se quer publicar conto sem ser romancista antes. Porque vários me disseram, se tivesse o romance, e se o romance já tivesse uma aceitação, enfim, razoável, aqui sim arriscaríamos. Assim não arriscamos porque as pessoas não compram o conto de alguém que não é romancista. Bom, enfim, portanto, acabo por contactar com a Poética, já agora por intermédio de um amigo comum, o Luís Pranger, que foi meu editor anterior de poesia, e é assim que agora temos o livro na mão. Portanto, eu como acredito neste livro, vários editores que não o quiseram, eu digo que o maior cego não é o que não vê, é o que não quer ver. Porque foi preciso arranjar um editor cego para perceber que o livro é ele. E agora sim passo a palavra ao Carlos. Deixa-me só dizer uma coisa no instante, Carlos. Posso? Obrigado. Só dizer-vos uma coisa. E a Poética é a primeira editora em Portugal a editar 2 gajos cegos. Eu, embora os meus livros sejam todos de poesia, e o Luís. Ora bom, eu só queria fazer uma chega muito rápida. A questão do conto vender mal é um facto, mas é uma coisa que eu desvalorizo porque assim, vender mal vende tudo. Portanto, a gente faz as coisas. Eu não tenho muito jeito, eu não sou muito bom. Aliás, eu não sou bom comercial. A vender coisas comerciais. Eu edito coisas que eu entendo que tenham qualidade e das quais eu gosto e eu acho que naturalmente elas vão fazer o caminho delas e pronto, porque se eu quisesse editar coisas que vendessem não fazia nada disto e portanto não é isso que me consome, nem é isso que me preocupa. Eu sou jurista, tinha outra, já dei aula, já fiz um monte de coisas e a partir de uma dada altura decidi que ia só fazer aquilo que eu gosto e portanto é isso que eu faço e é só isso que eu obedeço. Eu acredito muito neste livro e acredito muito no livro porque ele é verdadeiro, porque está ali a reflexão do homem sobre o mundo, que é aquilo que eu disse há pouco. O homem que está ali a olhar para o mundo é o mesmo que o poeta, do qual eu gosto e que diz e que tem aquela visão afiada e irónica sobre. E é essa visão que está ali nos contos, quer dizer, sem grandes artifícios, pronto. É isso. Pronto, só queria... outra coisa que quero dizer muito rápida. A Manela há pouco disse aquilo dos livros da Poética. Eu não cheguei à Poética como editor, cheguei à Poética como autor. E a primeira coisa que eu achei foi que os livros da Poética eram muito fixos porque cabiam nos bolsos dos casacos. E acho que um livro tem que ser portátil, tem que ser conduzível e levável ou transportável para todo lado. E é isso que nós tentamos fazer. Pronto. Nunca leste enciclopédias? Não. Obrigado. Já foi. Bem, nem sei muito bem por onde começar, mas começaria de facto pela questão do conto vender mal. Eu diria que a palavra em geral vende mal num tempo de imagem bastante
espalhada por toda a parte. De facto, aventurar-se à edição e à publicação da palavra é um ato, não direi quase, de heroísmo, mas de resistência em prol de uma coisa que eu acho que está quase a desaparecer, que é uma espécie de pensamento interior, uma espécie de resistência. E eu penso que o Luís, por exemplo, é um desses escultores, não só pelo lado da poesia, uma poesia irónica bastante marcante. E eu já tenho estado com ele noutras circunstâncias, num dos alter egos dele, que é o professor Luís Fernandes, quando às vezes me convida para falar com os alunos do primeiro ano de Psicologia. Eu já fui umas 2 ou 3 vezes e ele sempre comigo a dizer coisas extraordinárias, as gerações que para quem a palavra já é uma coisa quase evanescente, digamos assim, e é sempre uma luta muito curiosa estar nesse papel. Voltando ao livro, eu gostaria de perguntar ao Luís, nesta sua primeira incursão no conto, encontramos aqui logo de entrada uma curiosa interrogação sobre a morte, de uma maneira, não direi gótica quase, mas de uma maneira bastante divertida, e no segundo conto uma coisa completamente diferente, que é um certo populismo que remete quase para as tuas raízes, nomeadamente o tua. Tu queres falar sobre isso? Como é que chegaste a isso? Como é que foi importante para ti andares, digamos, entre essas duas vertentes, que como se houvesse uma ponte no meio enorme? Sim, senhor. Este livro tem 10... Está a tocar para fora, não é? Parecia aquelas sirenes de fábrica, que agora sei ao pessoal em Tropel. Este livro tem 10 contos e alguns deles, talvez mais de metade, tocam o tema da morte, mas não o tocam de um modo pessimista. Tocam, aliás, o primeiro conto, como tu dizes, e que se chama Moribundo e Burimundo conversam às portas da morte. Última noite que passam vivos e já está a cova aberta. Eles estão a olhar para a cova e a ver os tanatófilos com as pinças à espera deles. Mas nada disso os demove de saberem que vão finalmente ter paz. É uma visão benigna da morte e eu creio que se nós vivermos como se não houvesse morte, andamos a fugir da vida. E é muito o que se faz hoje. Quer dizer, é uma espécie de um brilho permanente, e o brilho justamente da sociedade da imagem, de que já falaste, e vivemos como se não houvesse amanhã e como se não fôssemos morrer. O que conta é a imagem, e de preferência bela. E nós não somos... A beleza é um epifenómeno, vai acontecendo, mas nós não viemos ao mundo para ser belos. Viemos para existir, para estar poetas, para fazer filhos, e depois para ter netos, ou não importa, não é? Mas quer dizer, eu digo para fazer filhos porque os animais normalmente reproduzem-se desde o início, desde que o planeta arrefeceu, o pessoal nunca mais para. Isto começou nas algas, eu não sei como é que as algas se reproduzem, mas reproduzem-se muito. E portanto, isso é a vida em pleno, mas a vida contém sempre a morte e ela a mim não me aflige. Aflige-me sim o sofrimento. Mas o livro é sobre a morte numa perspectiva benigna. Aliás, o último conto, que se chama No Porão do Céu, o céu é uma arca muito grande e que tem um lado de fora, é um porão, não é? Cheio de almas, e o lado de fora é uma parede. E houve alguém que rabiscou aquela parede, fez um grafite. E o anjo que guarda o porão do céu ficou altamente preocupado e deu uma de detetive a perceber quem é que riscou o porão onde entram as almas eleitas. Portanto, é de facto uma forma de brincar com a morte, mas ao mesmo tempo é uma celebração da vida. E eu devo dizer que eu sempre que falo nestes eventos gosto de falar também das nossas referências literárias. Nós escrevemos porque somos leitores. Não conheço nenhum escritor que não leia e que não leia muito. E quando tinha 20 anos, o escritor que mais me impressionou nessa fase da minha vida foi um dos escritores que melhor escreveu a morte na nossa literatura, o Virgílio Ferreira. Não é? Eu li o Aparição e nunca mais fui o mesmo.
Mas também aí, a morte, no caso dele, se calhar de um modo mais cinzento, mas numa perspectiva filosófica extraordinária, quer dizer, falar sobre a morte é interrogar-nos sobre o sentido último da vida. E pronto, e atenção, este livro não aspira a essa profundidade, é um livro mais ligeiro, não é? É um livro que foi escrito um bocado ao sabor das férias. Nas férias escrevo contos e agora finalmente publiquei. Aí está, pronto. Eu acho que não preciso de microfone, é muito rápido. O livro é mais ligeiro, diz o Luís, é verdade, mas não deixa de ser. Não acho que seja bem uma brincadeira. Pode ser, é um existencialismo, às vezes brincalhão, mas não deixa de ser um livro existencialista. Pois não, Luís? Sim. Então temos que ter muito cuidado com o que dizemos, não vá sermos vítimas do cancelamento um dia destes também. Olha, o cancelamento da morte era uma boa ideia. Já fez, e parece que não correu bem, o cancelamento da morte. Por acaso, até, eu acho que é dos melhores livros do Saramago. Para mim é outro novel. E em relação à segunda parte da pergunta que me interessa particularmente, aquele teu lado bucólico, como é que aparece ali nas tuas raízes, as tuas memórias do tu, o peixe do rio, aquelas coisas todas, que eu achei magnífico também. Parece-me corresponder também a uma necessidade de escavação de questões da tua memória, da tua infância, eu acho isso maravilhoso. Ela falava um bocadinho disso também. Sim, senhor. De facto, aparece ali o Vale do Tua, já bastante amontante do rio, na zona do Tua, precisamente, na zona do Tua, no Foz Tua, e depois aparece o Planalto, que se desenrola entre Carracedo e Vila Flor. São as minhas raízes. Eu ainda sou de um sítio. Não sei se as pessoas que têm agora 20 anos e as que daqui a uns anos tiverem 20, não sei se ainda se acham de um sítio. Eu gostava de crer que ainda se achariam de um sítio. Porque a World Wide Web, a www, é todo mundo ao mesmo tempo, não é? E depois o Porto, que se dizia ser uma cidade provinciana, hoje andamos a ver onde é que há um portuense na Baixa, no meio dos turistas. Portanto, de onde é que as pessoas estão, qual é o nosso torrão. O mundo, de facto, tem mudado as suas características e, provavelmente, cada vez seremos menos de um lugar, não é? Agora, eu tenho esse lugar muito marcado, ele está na poesia, se calhar um dos meus textos mais conhecidos na poesia é As Raparigas da Aldeia, em que eu digo que tenho sonhado às vezes com as coradas raparigas da aldeia, preenchem uma necessidade de mamas abundantes, e depois vai por ali fora, não é? Sim, porque as mamas das aldeãs eram mais fartas, talvez porque leitassem mais, não é? Aqui seca-se mais depressa o leite na cidade, fruto da pressa, de voltar ao trabalho, até por questões estéticas também. Ora, a mama já aproxima do ubre, pá, é uma coisa que me impressiona, não é? E portanto, esse lado telúrico, nós somos um sítio, e o meu sítio é aquele, e até já nas nossas conversas percebi que na tua adolescência terás passado um verão, isto são coincidências, na aldeia onde nasceu o meu pai, vários verões, na aldeia do Pombal, o Pombal de Anciães, onde nasceu o meu pai, e onde ainda hoje tenho primos, e de onde ainda trago o azeite, agora subiu muito, está muito caro, mas ainda trago lá. Sim, eu acredito que a escrita enraiza em qualquer coisa de telúrico, temos que estar ligados. No meu caso é ligado à Terra, é ligado àquela Terra específica. Pá, a outra gente está ligada ao cosmos, pá. Alguns estão ligados ao ácido e são poetas alucinogénios, mas não são bíblicos, estão ligados a qualquer coisa. E onde é que tu achas depois, então, que achas que, por exemplo, a literatura consegue, um dos papéis da literatura é religar um pouco isso tudo, no sentido de que, à medida que, por exemplo, a religião se vai esbatendo na maior parte das pessoas e fica uma espécie de vazio que o consumo vai ocupar, o que é bastante, tem qualquer coisa de perigoso em relação ao futuro. Ou seja, eu, por exemplo, quando era
quando tinha 20 anos, tive o meu período de mata frades, em que achava que a religião era o mal, a raiz do mal de todas as coisas, e nunca pensei em chegar ao ponto de olhar para os centros comerciais e ver as pessoas a atafolharem-se de gadgets e de não sei o quê, e a afastarem-se completamente das coisas mais cósmicas e não sei o quê. E isso te faz-te alguma confusão, tens medo desse, ou seja, substituis uma espécie de espiritualidade um bocadinho caduca por uma outra ainda mais, não caduca, mas absolutamente muito mais vazia, muito mais balofa. O que é que tu achas sobre isso? De facto, eu tenho um bocado esse receio. O Marx disse que a religião é o ópio do povo, e gostei da tua expressão. Tive o meu período de mata-frases, é uma expressão que eu gosto mesmo. Mas eu por acaso não tive, nunca limitei-me a criar distância, mas é curioso criar distância com as religiões oficiais, não é? Mas é curioso que no mesmo período dos 20 anos em que lia Virgílio Ferreira à força toda, lia também um grande teólogo cristão, Teilhard de Chardin, que era um homem que me dava crença no mundo. Ele dizia que o mundo sabe para onde vai, não é? Ele dizia que o universo tem um estofo, e o estofo vai se enrolando, até criar matéria densa, e a mais densa de todas é o nosso encéfalo, não é? Que tem 100 mil milhões de neurónios metidos em 1600 metros cúbicos dentro do crânio, e é a matéria de todas a mais enrolada, e é por isso que é capaz de produzir pensamento, não é? E o Teilhard de Chardin dava um sentido a esta direção cósmica. Portanto, eu até conseguia andar todo entretido com os marxistas a dizer mal da religião e depois inspirar-me num teólogo cristão. Eu acho que fazer isto é muito bom, que no limite ninguém tem razão. Portanto, nós temos é que ir militando em teses, mesmo quando elas parecem contraditórias. Agora, se a religião é no ópio do povo, o centro comercial é o ópio do povo também. O centro comercial, ou as grandes catedrais de consumo, ou reduzir tudo ao consumo. Esta história, ainda hoje o meu filho Miguel me disse: pai, o Cristiano Ronaldo abriu uma conta no TikTok e no primeiro dia já tinha 14 milhões de seguidores, e depois pôs um post e o TikTok fechou-lhe a conta porque já tinha que lhe pagar uma verba tão alta que aquilo já não aguentava. Isto é um mundo enfim, que está desnorteado. Isto é um desnorte, uma coisa destas. O que é que leva 14 milhões de almas pelo mundo fora a estar tão sedentas de novidades de um indivíduo que já não tem novidade nenhuma? Não é? Quer dizer, sim, nós viramos todos o Cristiano, mas é lá nas piruetas dentro do carro. E fora disso, é o quê? O que é que a vida dele tem mais interessante que a tua ou a minha? Seguramente os milhões. Se ele partilhasse um bocadinho alguma coisa aqui connosco, e já agora também gostava de ler uma conta no TikTok para vender estes livros, não era uma coisa. Claro. Eu só dizer que isto que vocês estavam a falar me faz lembrar aquela coisa em que está o Cristo, o Freud, o Marx e o Einstein a conversar, e o Cristo diz: bom, isto tudo se resume ao amor, e o Freud diz: bom, não é nada disso, não se resume nada ao amor, é tudo sexo. E o Marx diz: não, isto aqui não há nem amor, nem sexo, nada, é tudo capital. E o Einstein diz: não, é tudo relativo. Eu acho que esta coisa que eles estavam a falar, a forma como o Luís fala da morte dos contos, e como também se relativiza esta questão da nossa maneira de estar no mundo, parece-me que é muito importante isto que estamos a dizer, que é levarmos a sério o que estamos a fazer, mas tendo a noção de que a coisa é relativa. Levarmos a sério, mas sabermos brincar com isto também, sem fanatismos, sem coisas muito absolutas. Esta ideia do Luís de que nós vamos militando em teses é muito isso que eu acredito,
A gente tem, como disse o Carlos, a idade dos extremismos e depois tem a outra, que é a idade de saber brincar com as coisas e tirar lados bons de todas elas. E gosto quando edito um escritor que está nesse plano porque acho que se olha melhor para o mundo dessa forma. Luís, está aqui. Carlos, queres acrescentar algo sobre? Não por acaso, o que ele dizia há bocado, não por acaso, os três intervenientes naquela anedota eram judeus. Tinham um pequeno hábito de sentar à mesa e contar anedotas, uns se levavam muito a sério, embora fossem três grandes cabeças. Penso que num pico do grande pensamento há de estar sempre uma anedota, porque se não estiver uma anedota Não dá. que resume um bocado toda uma certa turbulência do pensamento, que significa que os pensadores estão a levar-se demasiado a sério, e isso para mim é sempre o princípio de uma queda qualquer. O que é que tu achas, Luís? Concordas com isto? Concordo que sejam os pensadores, seja quem for, quando se leva demasiado a sério, significa até uma certa arrogância, porque acha que a posição dele tem alguma superioridade sobre aqueles que têm que ter de o escutar. O grande pensador que se leva muito a sério obriga os outros a escutarem. Ao menos aqui só cá está quem quis ver, acho eu. Mas olha, falaste na literatura, se a literatura religa, não é? Sim. Religa, e é curioso que a religião vem de religar, e a literatura, sobretudo para quem é amante dela, e acho que aqui na mesa estão três amantes da literatura e seguramente aqui no auditório estarão muitos outros. Para quem ama, ela é uma espécie de uma religião laica, não é? Em que também também há uns profetas que nos dizem coisas, há alguns que nós achamos que estão, alguns escritores que estão numa espécie de um Olimpo que nós por muitos anos que cá andássemos não chegaríamos perto. Há uma dimensão religiosa também, e claro, e todos nós queremos ganhar asas como os anjos. Por falar disso, um dos personagens do meu livro é o anjo, que conversa com o Belzebu no último conto, mas eu não percebia nada de diabos, então tive que ir assim para uma primeira vista de olhos, a Wikipédia serve, não é? Portanto, se formos lá ver os diabos, pelo menos lá dizia que havia 7, eu acreditei, e o mais diabólico deles todos era o Lúcifer, depois o segundo acho que é o Satã, e depois o Belzebu vem em quarto lugar, mas como eu já tinha lá o nome que eu acho mais sonoro deles todos, o nome Lúcifer mete-me um bocado de medo. Eu quando digo Lúcifer, a seguir, Belzebu. Nós temos esta costela, não é? Supersticiosa, eu não sei se há diabo mesmo, não é? E se houver? Não é? Nós gostamos muito mais de acreditar em Deus, mas se calhar ao diabo também, Deus empurrou do céu para fora, o anjo caiu, não é? Caiu, levou a luz com ele, inaugurou a treva. Pronto, e eu andei a ler sobre isto. Olha, uma das coisas boas é que para fazer poesia não é preciso ler nada. Isto é, não é preciso andar. Mas para escrever um conto, às tantas tive que perceber quantos diabos é que havia, que diabo é que havia. Não é? Esta história de ter que investigar para escrever, não é? Carlos, disso podes falar tu bem melhor que eu. Ainda há um ano publicaste o Arquibaldo, que eu ainda não li, porque ainda não está em audiolivro. Eu ando sempre a dizer que vou à Biblioteca Sonora, que é para eu e o Zé Pedro podemos ler, não é? O audiolivro do Arquibaldo. Li o anterior, há muitos anos, o Voo Melancólico de Mel, que eu considero que é um livro verdadeiramente geracional, isto é, nós encontramos ali as nossas raízes da geração da transição que foi 25 de Abril. Olha, está a fazer, enfim, vamos entrar nos 50 anos de 25 de Abril, acho que o teu livro devia fazer parte enfim, do Plano Nacional de Leitura para o 25 de Abril, agora com os 50 anos. Já agora. Deixa-me também perguntar-te uma coisa sobre... Tu achas que existe uma espécie de leitor ideal, ou seja, o leitor é uma espécie de construção
que eventualmente, num auge qualquer, poderá vir a dar um escritor, um poeta, mas ele tem que começar por qualquer lado. Eu aqui há tempo estava a ler os ensaios uns ensaios escolhidos da Virginia Woolf e tropecei num conceito dela que me moveu bastante, foi a importância da má literatura para a criação de um leitor. Ou seja, é preciso começar pela má literatura para ir trepando pequenos degraus até chegares a uma outra literatura. Tu, como é que começaste a ler? Eu devo dizer que comecei exatamente por isso, por isso comoveu. Eu comoveu bastante porque eu comecei pelos livros, pelos cómics americanos traduzidos e pelos traduzidos para português, tipo os livros de cowboy, com figuras e não sei o quê, até chegar a um ponto em que tive necessidade de fazer desaparecer as figuras e passar a um nível de abstração superior. Mas tive que passar por ali, tive que começar por ali. E tenho sempre inveja daquelas pessoas que começam sempre por grande literatura, que têm uma espécie de caminho guiado, alguém que chega, um pai e que diz, não, vais começar por essa, vais começar por não sei o quê. Eu tenho uma grande inveja disso, que eu não comecei por aí, foi um itinerário absolutamente errático, mas que no fim acabou por resultar bem. E tu, qual é a tua experiência enquanto leitor? A minha experiência enquanto leitor também vem muito dos livros, como se dizia na altura, aos quadradinhos, não é? E a minha mãe, que era professora primária, já agora, hoje é 7 de outubro, antigamente a escola primária começava sempre no dia 7 de outubro. Não é? Há aqui gente do 7 de outubro. Ok, então a minha mãe era professora primária e desincentivava. Eu já teria os meus 14, 15, 16 anos e andava sempre às voltas com os Lucky Lukes, com aquelas figuras inesquecíveis dos Irmãos de Alta e daquele cão, o Rantanplan, que nem sabia bem se era cão, não é? E um cavalo que falava. Bom, isto era o meu imaginário. Aliás, depois, quando já era estudante de Psicologia, fizemos lá uns exercícios em que tínhamos que escolher um herói. Era a análise do destino, não é? Se tentares perceber quem é o teu herói, se calhar percebes um bocadinho do que é que andas à procura na vida, não é? E eu escolhi o Lucky Luke. No último quadradinho do livro dizia sempre I'm a poor lonesome cowboy and a long way from home, não é? Esta imagem era fantástica, aquilo era o horizonte todo, ele a ir-se embora no fim da narrativa, já, quando nós ficámos com pena da narrativa ter acabado, e ele ia-se embora, ele e o Jolly Jumper, com aquele horizonte todo à frente, e para mim a literatura é um bocado isto, é a abertura de horizontes, mas nessa altura também, dos 14, 15, foi ler Júlio Verne, foi um homem que acertou no futuro, só ainda não havia Euromilhões na altura, não é? Senão ele acho que tinha acertado números do Euromilhões. Depois é aquela coisa que a escola nos diz, os professores do secundário que nos dizem, olha, ao Fernando Pessoa, na altura tínhamos que ler um livro de José Cardoso Pires, que eu achei chatíssimo na altura, que se chamava Delfim. Eu não percebi nada da Bíblia. Mas depois, passados uns anos, percebi que a limitação era minha. O José Cardoso Pires faz parte daqueles autores que eu levava para a ilha deserta e com os quais se aprende a escrever. Nós, quando queremos ser escritores, andamos a ver como é que os grandes escritores escrevem para tentar ver se descobre a receita, não é? Quer dizer, é um bocado, como é que ele fez isto? E o Cardoso Pires, para mim, era um bocado isso, era ler à procura de como é que ele fez isto, como é que tem aquela narrativa limpa, às vezes quase seca, mas extremamente certeira, não é? Depois como é que consegue cruzar N planos e não se perder, por exemplo, as minhas narrativas agora neste livro são bastante lineares, não me atrevi a cruzar grandes planos, não me atrevi com inovações, porque, não vou descobrir, a pólvora já foi descoberta há muitos anos, não. Mas a minha relação com a leitura foi sempre muito grande, até porque quando tínhamos a idade em que a pessoa se faz realmente um leitor, não tínhamos assim também tantos outros estímulos, quer dizer, a televisão tinha 2 canais, ambos a preto e branco, a rádio já tinha muita coisa assim, mas era a rádio e a televisão, e depois íamos ao cinema de vez em quando, ao Águia de Ouro, ver filmes de cowboys,
depois também ver assim um filme que fosse para maiores de 18, a ver se alguém se despia no meio do filme, e nós tínhamos 16 e ficávamos muito contentes, e pá, consegui entrar, era para 18 e eu consegui entrar. E depois ficávamos vários dias a falar no lance em que ela finalmente tirou a roupa toda, não é? Pá, isto é de um potencial de imaginário enorme. É um potencial de imaginário enorme. Esta história de hoje, se abrir um computador e alguém nos manda uma fotografia de si próprio nu, normalmente são os genitais, porque não mostra o resto, com medo que depois circule pelo mundo todo. Pá, isto tira o encanto todo. O que é isto? Não está. O imaginário só pode crescer à espera da iguaria. Quando a iguaria chega, só quem nunca frequentou a praia de nudismo é que não sabe disto. A praia de nudismo, a piada é vê-las a chegar à praia e a pousarem o saco e a tirarem a roupa. Quando já estão nuas, acabou o filme. Eu acho que tens razão. O facto de vivermos numa espécie de sociedade, uma economia do excesso, da existência de tudo, aplica-se a tudo, não é? Aplica-se também à música, à literatura, a tudo o que está demasiado exposto. A fartura é também quase, não direi que é um impeditivo, mas cria uma certa preguiça, não direi um afastamento, mas, por exemplo, aqui há tempos perguntaram porque é que numa conversa qualquer eu disse que não tinha Spotify e as pessoas ficaram perfeitamente escandalizadas, acharam-me um velho e assim, não, eu não tenho Spotify porque me incomoda a ideia de ter toda a música. Isso é uma coisa lesa, música. Sinto mesmo que, quando vou a um casamento e vejo uma mesa de 500 metros e quando vejo rissóis e fico cheio. Portanto, é um bocado essa questão de mesmo, por exemplo, na questão da literatura, eu tenho sempre muitas dúvidas em relação àquilo que se compra e àquilo que se lê. Os próprios industriais, livreiros, não têm a média noção acham que é ótimo vender livros, mas acham que ao mesmo tempo não se lê tanto. Portanto, existe muito mais o fétiche de comprar. Eu próprio já dei com alguns embrulhos de livros que nem sequer abri, alguns em cantos estranhos. Já repeti livros que eu nunca li, mas comprei 2 vezes. E isto, de facto, a mim faz-me pensar imenso, porque a nossa capacidade aquisitiva é muito superior à nossa capacidade de fruição de qualquer coisa, seja música, seja literatura, seja o que for. Ou seja, nós navegamos numa espécie de floresta editorial e nós temos que editar mesmo no sentido de cortar, navegar e fazer escolhas muito incisivas para não ficarmos sufocados no grande fluxo económico que despeja tudo e nos afoga. Mas ainda voltando só a uma velha questão, Luís, deixa-me fazer uma questão ainda à literatura. Deixas-me só dizer uma coisa sobre isso, claro. Mas deixa-me só primeiro perguntar-lhe aqui, porquê é que tu achas que o lonesome cowboy é que sempre foi uma questão? O lonesome cowboy que tu falaste há bocado, o herói casto, a mim sempre me fascinou o facto de ele se ir embora, sozinho, e não ficar com todas as coisas que lhe queriam dar, a heroína, as mulheres, ele ia-se embora, aquele sempre me fascinou. O que é que tu achas que há neste destino do herói que parte sozinho, numa espécie de castidade angélica, que me sempre deixou fascinado? E, pelos vistos, vendia bastante, porque aquilo tinha um cerne qualquer que me deixava bastante sustoso. O José Félix vai dizer qualquer coisa. Mas não queres responder primeiro e eu depois... Não. Não? Não quero. Mas porquê queres que eu fale primeiro? Se quiseres. Não. Vamos então
por causa da castidade. Isso é um tema muito difícil, a castidade. Não, Zé Pedro, fala tu e eu depois vou lá. Está bem. Pronto, não, o que eu queria. Entretanto, perdi-me com esta coisa. Não era. Eu ia falar sobre os livros. Já sei o que era. Há pouco vocês estavam a falar sobre a questão dos livros. E o que eu ia dizer é que tem uma certa piada. Aliás, a piada para mim está justamente aí, que é em nós não termos tempo para ler tudo aquilo que queremos. Porque é a tal questão das escolhas, da mesma forma que eu também não posso editar tudo que gostaria, e porque as coisas têm um catálogo, têm um período, têm um tempo. Eu não sou tentacular, portanto eu também tenho as minhas limitações. E aquilo que nós vamos... Aliás, este ano aconteceu uma coisa muito engraçada. Posso dizer das escolhas, que é, eu cheguei a meio do ano e pensei assim, quer dizer, tu andas a ler 3, 4 livros por semana e 3 dos 4 estão a ser policiais, se calhar é um bocadinho exagero, não é? Tipo, tens coisas mais importantes para fazer do que... E isto tem a ver com fases, tem a ver com escolhas e tem a ver com a falta de tempo. E é a falta de tempo, no fundo, que eu acho que condiciona, no fundo, tudo e que faz com que as coisas sejam engraçadas. Quanto ao Lucky Luke, eu queria só dizer que eu comecei a gostar menos dele quando ele deixou de fumar, mas o que ele tem de atrativo é a cena quixotesca. Eu acho que, pelo menos para mim, é bastante caro, porque o Dom Quixote é o meu livro favorito e acho que é um tratado sobre a condição humana, como qualquer bom livro. O Dom Quixote não é um bom livro, é um livro absoluto, quase. O Lonesome Cowboy é uma figura quixotesca e como tal, e depois tem aquele desprendimento que é... Eu não sei casta. Sim, ele... Isso que eu não entendo. Sim, é verdade. Eu acho que é uma cena caricatural, porque é o desprendimento de tudo. E isso é levado ao extremo, não sei se propositadamente ou não, mas até porque se ele não fosse casto, provavelmente até venderia mais, mas eu acho que é mesmo só uma questão de levar aquilo ao extremo, levar o personagem ao extremo do desprendimento, de não ter atilhos que o prendam a nada, no fundo, não é? Basicamente eu acho que é isso. Vou só passar ao Luís Alexandre. Ainda antes de ir à questão da castidade do Lucky Luke, dizer o seguinte, aqui há uns anos, os meus filhos disseram-me, estávamos em conversa à mesa e disseram, pai, nós quando éramos miúdos no infantário, com 4 anitos ou 5, pensávamos que os pais dos outros meninos também eram cegos, porque o pai é cego, não é? E depois descobriram, e passaram os anos, pensavam que todos os pais eram psicólogos. Ora bom, hoje em dia, eu quase que dou por mim a pensar que toda a gente escreve, porque relaciono-me, então, estamos aqui 2 na mesa, 3, um de cada lado meu, e eu às vezes digo assim, tanta gente a escrever e tão pouco a ler, não é? Ora, não é que haja muito a escrever, acontece é que isto tem a ver com as nossas redes, e a minha rede tem-se vindo a apertar em torno das pessoas que escrevem, e depois isto dá-nos um certo enviesamento do que é o mundo, não é? Eu ainda esta semana saíram as estatísticas do ensino superior em Portugal e percebemos que há 480 mil portugueses, e não só portugueses, mas 480 mil pessoas no ensino superior, politécnico, universitário, primeiro ciclo, segundo ciclo, doutoramento. É quase meio milhão de pessoas, tanta gente. Isto é 4,8% da população portuguesa, ou seja, 96,2% não estão na universidade. Não há muito pouquinha gente. No entanto, eu só vejo universitários à minha volta. Não é universitários no meu trabalho e é turistas na Baixa. São os dois espécimes que há hoje no Porto, são universitários e turistas.
Portanto, isto tem de facto a ver com as nossas redes e lê-se muito hoje, lê-se pouco. Eu aqui há uns tempos estava também num debate literário com o Afonso Cruz e alguém lhe fez a questão, lê-se muito, os seus livros são muito lidos, pá, não sei o quê. E ele perguntou, não, mas não se lê muito, mas quando é que se leu muito? Foi na Idade Média, pá, em que toda a gente era analfabeta, era aí que se lia. Aí liam os monges, não era? Até os reis, alguns não conseguiam ler, coitados. Nós tivemos o Dom Dinis, que era um homem cultíssimo, Ai Deus, e o aqueles poemas também, aquilo é uma coisa tão singela, não é? As cabeças deles seriam assim na altura. Sabes novas do meu amigo, Ai Deus, e o aquilo parece-me um poema gay, além de mais. Mas isto é por causa da castidade, lá está, castidade. Então, sabes que o Lucky Luke rima muito bem com um outro personagem que me empolgava quando eu era adolescente e que era o personagem de um filme que na altura bateu o recorde de semanas nas salas de cinema do Porto, que era o Trinitar Cowboy Insolente, com o Terence Hill e o homem barbudo que andava ao soco, o Bud Spencer. Mas eu, o Bud Spencer, não achava muita piada. Mas o Terence Hill era, de facto, um encanto de homem. Eu pensava assim, eu se fosse belo como ele, tinha o mundo aos meus pés. Belo e ágil na pistola como ele era. Mas ele também, no final, ia-se embora sozinho. Portanto, os heróis que me fascinaram são homens que se iam embora sozinhos, que é uma coisa que eu não quero que me aconteça. Eu estou casado com a mesma mulher há várias décadas e quero continuar. Se ela se for embora, se calhar é o meu destino de Lucky Luke a cumprir-se. Não há. Bom, portanto, ou seja, se calhar a nossa fantasia... Mas para mim era muita liberdade dos espaços abertos. Às tantas é outra vez o Planalto de Carrazeda, só que em modo Arizona. Não é? Em modo Arizona. Com os grandes canyons, nós temos o Val do Tua, não é tão impressionante, mas os americanos vão lá gravar filmes, vão ao Val do Tua, atenção, pois é. Pelo menos foi como disseram. Não sei se já estamos, não faço ideia, Luís, o que é que há mais para dizer? Talvez possamos também perguntar às pessoas se querem que se leram o Lucky Luke também. Se querem fazer alguma pergunta, é isso. É isso. Luís, diz só, por favor, que depois de sessão de autógrafos no fim para mim, Desculpa. não, mas tu diz tu. Digo eu? Só que depois tens a parte de sessão de autógrafos no fim. Eu, a pedido do meu editor, vou dizer que no final haverá uma mesinha onde eu estarei sentado a assinar o livro a quem quiser. Eu quando fui ter com o Carlos T para o convidar para estar hoje aqui, tivemos um bocado à conversa e depois falámos nisto, depois de assinar os livros no fim e tal, e ele dizia-me assim, eu tenho a sensação que depois já há gente que aparece só para levar livro assinado e coleciona livros assinados. E o problema disto é que se nós assinarmos muitos livros e todos os autores assinarem livros, a assinatura deixa de valer o que quer que seja. Mas eu não digo isto para me furtar a tarefa no fim, que farei com muito gosto, naturalmente. Entretanto, hoje trazer um livro para o público não se resume normalmente a um único ato. Este é o primeiro, é o lançamento, mas nós queremos que este livro dê origem a mais tertúlias. Porque nós gostamos, eu pelo menos, se calhar há autores que não gostam, mas eu gosto de falar de livros, de falar e desta conversa solta, não é? Até porque na minha profissão, quando estou perante auditórios, não posso ter uma conversa solta, ela é muito balizada pelas regras da comunicação científica e tal, e esse é o meu alter ego, como dizia o Carlos, e portanto aí não digo o que quero, nem nas aulas, mas aqui digo, porque pelo menos até hoje ainda não me mandaram calar. Eu sei que nós vivemos tempos de alguma irritabilidade frívola, não é? Por exemplo, de achar mal uma estátua do Camilo, com uma senhora nua que lá está, ou de tentar a tentação de reescrever livros, ou de pôr o Lucky Luke com uma palhinha na boca em vez de ser com um cigarro, não é? Portanto, tem uma flor na ponta da personagem. Não é uma palhinha? É com uma flor. Que tem uma florzinha. Então lá está. Mais um código encriptado. Portanto,
isto é saudade da religião. É uma saudade da religião castigadora. As pessoas estão a sentir saudades do velho pai, pá, que dizia não fumes, pá, não sei o quê, não faças isso, não faças aquilo, é qualquer coisa de... Mas tu é que és psicólogo, pá, deve haver aí uma tentação qualquer de um retorno a um proibicionismo básico do qual as pessoas estão a sentir algumas saudades, pá, olha lá. Eu estou a dizer isto em tom, enfim, levezinho, mas ando preocupado com o que se está a passar. Eu creio que se está a passar isto dos cancelamentos e destas irritabilidades frívolas, que eu lhes chamo, porque vivemos nas sociedades à abundância e as pessoas já não estão preocupadas com como é que vão comer. Quer dizer, podemos andar entretidos a discutir a estátua do Camilo, no Lago do Amor de Perdição e tal. Quer dizer, eu ando um bocado preocupado com isto, mas ao mesmo tempo isto traz-nos a nós, todos os que produzem arte, seja em que tipo de arte for, se é escrita ou se é outra qualquer, mas também a todos os que tomam a palavra em público, isto traz-nos uma responsabilidade acrescida, que é a de não ter medo, a de dizermos o que pensamos, a de não termos medo dos lobbies que hoje nos proíbem de certas opiniões e até de certos vocábulos. Eu acho que há hoje um radicalismo em torno de várias causas que acredita que as palavras são pólvora. Então temos que aniquilar a pólvora e substituir as palavras. E eu trabalho na área das drogas, como alguns saberão. Eu agora tenho que falar de um modo diferente. Quando comecei a trabalhar, nós dizíamos drogas. Agora já não há drogas. Há substâncias psicoativas. Nós dizíamos o toxicodependente. Agora já não se pode dizer, tem que se dizer o utilizador de drogas. Bom, portanto, tivemos que lavar a linguagem toda. Sendo que o problema, esse, continua a ser o mesmo, não é? E continua a precisar de recursos, e continua a precisar de formação de especialistas, e continua muita gente a precisar de ajuda, e continua, enfim, eu podia depois multiplicar o exemplo das drogas para outras áreas em que dá a impressão que a nossa inteligência, os nossos melhores cérebros, já andam entretidos a substituir palavras, com pinças, deixando a realidade na mesma. Por exemplo, eu trabalho muito a problemática do sem-abrigo, agora também já não se pode dizer um sem-abrigo, tem que se dizer uma pessoa em situação de sem-abrigo. Achas que isso esvazia a linguagem, Luís? Acho que é o que estava a dizer o Carlos, são novas censuras. Nós andamos 48 anos com bufos que estavam à esquina de nossa casa. E agora corremos o risco de novas vigilâncias. E isto, não sei se esvazia a linguagem, mas mete medo. Porque eu conheço gente que tem medo hoje. Que tem medo de dizer o que pensa. Eu tenho colegas na faculdade que já pensam 2 vezes como é que hão de falar nas aulas porque são incomodados. Ainda por cima hoje com o risco de que algum estudante grave 20 segundos à socapa e meta aquilo nas redes e depois é um 31, não é? Quer dizer, as pessoas podem ser expostas de um modo... É engraçado que fala-se na ética para umas coisas, mas para outras coisas não tem que haver ética nenhuma, não é? Pode-se tratar mal uma pessoa expondo-a publicamente, se isso for para defender uma causa. Enfim, mas isto... e de facto, ando preocupado com isto, com certeza que ando. Aliás, este livro chama-se Telhados de Lume. Eu nunca sei muito bem porque é que o livro meu se chama como se chama, porque tenho uma dificuldade tremenda. Nunca saber porque é óbvio. Eu não sei muito bem, eu tinha que encontrar um título e só encontrei este título em agosto. E perguntei ao Zé Pedro o que é que ele achava e ele disse, que título tão bom. Eu disse, pronto, está aqui tudo. E depois dei por mim a seguir a justificar o título. Então, a primeira coisa que justifiquei, as pessoas falam em telhados de vidro. Dá a impressão que hoje há muitos telhados de vidro. Eu prefiro telhados de lume, telhados que vêm da nossa paixão e que vêm da nossa forma, enfim, arrebatada de estar na vida. Depois, uma outra razão para se chamar telhados de lume é que há lume lá dentro. Há mesmo um conto que tem a ver com os incêndios, que é uma coisa que tem consumido a vida dos portugueses, e às vezes até no sentido literal, vários portugueses que perderam a vida por causa dos incêndios, e eu dediquei um conto à questão dos incêndios e à angústia que deve ser aquilo, enfim, só posso imaginar, naturalmente. E depois é isto, dos telhados de vidro, telhados de lume, não sei o quê, já me perdi, e vamos perguntar a quem está aqui connosco
se quer tomar a palavra e dizer alguma coisa. Ora, boa tarde. Há uma coisa engraçada que acontece na apresentação dos livros, que é não nos permitirem fazer o trabalho de casa, porque como o livro não foi lançado, não o podemos ler e, portanto, estamos completamente virgens a ouvir a palavra redentora. Portanto, é aqui o caso. E eu ainda tentei que me mandassem pelo correio e depois fizeram-me ver, olha que ele não foi lançado, não pode. E então não pude ler. Achei graça àquilo que referiram acerca da capacidade aquisitiva, ultrapassar a capacidade de fruição, e na minha infância isso foi o inverso, e por isso, como não tinha dinheiro, li umas 31 vezes 5 no Castelo da Bela Vista e 29 os 5 e a Ciganita. Não tinha mais, era isso. Queria perguntar uma coisa, que era, eu percebi aqui a escolha do editor, porque foi explicada pelo Luís, o apresentador, foi feito um casting, o que é que aconteceu e porque é que o Carlos T está aqui e se ilumina de alguma maneira o livro em questão ou não? Obrigado. Mas também te quero ouvir sobre a questão. Eu tive que pensar bastante, não é? Porque, é claro, várias pessoas poderiam estar no lugar onde está ele, mas eu conheço o Carlos há bastantes anos e nós escrevemos numa mesma revista. Nessa altura ainda não nos conhecíamos pessoalmente. Essa revista atravessou os anos 80 do Porto, chamava-se Pé de Cabra, e era uma revista, enfim, sem grandes ambições, uma coisa que editava, era um coletivo democrático no seguinte sentido, recebia textos, viessem de onde viessem, por correio, gente que não conhecíamos, a maioria das vezes, e depois o coletivo da revista selecionava os textos que ia publicar, selecionava de braço no ar, portanto, os que tivessem mais votos publicavam-se, era assim. Portanto, esta revista Pé de Cabra, nos primeiros números, o Carlos ainda assina Carlos Monteiro, não é? Eu entro para a revista mais tarde, a partir do número 4. Bom, e depois, como com certeza muitos portugueses, fui seguindo a carreira literária dele, sobretudo na sua componente de letrista, e é uma pessoa por quem tenho uma profunda admiração do ponto de vista literário, e é bom conseguirmos trazer para as nossas coisas pessoas por quem temos um grande respeito relativamente ao ofício que está aqui em causa, que é o ofício da escrita. E como tinha a sorte de poder abusar da paciência dele, uma vez que o conheci, cacei, foi só assim. De resto, a pessoa do Carlos T, propriamente dita, não diz nada sobre o argumento do livro. Isso não diz. Não, senhor. Então, por aí não vão lá, não é? Não sei o que é que ele tem a dizer sobre isto. Ainda assim, ele fez uma fotocópia do livro, antes de vir de férias, e eu li-o num caderno enorme, daqueles articulados, para saber, ao mínimo, não sendo eu um apresentador profissional, nem é disso que eu estou nessa condição aqui. Eu tive pelo menos a curiosidade de saber de quem tratava o livro e mesmo in extremis consegui ler o livro num formato que eu não gosto muito, que é um formato de caderno, de folhas. Mas pronto, foi por isso que eu apareci aqui. De facto, conhecemos há bastante tempo e uma das coisas que eu gosto de fazer com o Luís é trocar este tipo de larachas literárias e não só, onde o pensamento anda um bocado a divagar, sabe-se lá por onde, e isso, parecendo que não, é uma atividade gloriosa nos dias que passam, e eu estimo muito este tipo de atividade parlatória e é por isso que estou aqui também. Se alguém quer levantar alguma questão em relação a mim? Olá, boa tarde. A minha questão é relativamente simples, é só uma questão de curiosidade relativamente ao processo de edição do livro. Como é que foi o processo na escolha da editora, até que ponto é que lhe deram a liberdade para colocar os seus textos da forma que pretendia, de uma certa forma, depois do produto final estar terminado, como é que foi o processo até o lançamento do livro?
Sim, senhor. Eu vou já passar também a palavra ao José Pedro, mas dizer que a editora na qual publiquei os meus 2 anteriores livros de poesia, que é a Apuro Edições, é uma editora no interior de uma associação cultural e artística, a Apuro, que também tem essa linha editorial. Foi o meu editor que me sugeriu a poética e que me sugeriu por uma razão muito simples. Ele disse: eu não te posso editar este livro porque nos estatutos da Apuro está que só podemos editar poesia, teatro e ensaio. Não podemos editar ficção. Bom, e disse-me: vou-te pôr em contacto com o Zé Pedro, em contacto com a poética, e assim foi. E eu cheguei à poética, o Zé Pedro leu o original, gostou, e ele publicou-se sem mexer uma vírgula, sem me dizer é grande demais, é pequeno demais. Não, gostou do livro tal como ele era, e foi assim que ele saiu. Zé Pedro. Obrigado. Ora bem, para vocês perceberem o quão tentacular e promíscuo é este meio, isto acontece porque eu também trabalho com o Rui na Apuro. Não, estou a brincar, eu faço algumas coisas, faço algumas colaborações com o Rui, e de facto aconteceu isto, que o Luís contou, eu não podia publicar este livro, e pronto, eu acho que nós temos uma maneira de trabalhar parecida e temos muito apreço um pelo outro. Falo do Rui, a nível de trabalho, e pronto, e aconteceu o processo, como o Luís vos contou há pouco. Este livro já era para ter sido publicado na Porta Editora há uns anos. E quando o livro chegou à minha mão, o texto vinha completamente fechado. Portanto, eu só fiz uma revisão para ver, quer dizer, eu só apanhei mesmo aquela areia miúda, porque o resto já estava tudo feito. Foi um livro muito fácil e foi muito rápido este processo, até mesmo a forma como decidimos a capa, como fluiu tudo. Há livros que são ao cabo dos trabalhos, porque o texto não vem de uma forma, porque a gente às vezes diz: olha, este capítulo, isto não funciona assim, este capítulo é melhor entrar no fim, vamos trocar isto aqui no meio é para cortar, este título não vai funcionar, sei lá, há livros que são 31, e isso é fixe, é bom quando acontece. Também é bom quando acontece de ser tudo muito fácil e rápido, que foi o que aconteceu neste caso. Não há assim grande... Este é um dos casos em que não há assim grandes histórias para contar, nem coisas... Porque a cena fluiu muito bem. Pronto. Eu quero acrescentar qualquer coisa. Quando a Cool Books foi descontinuada, e como o grupo Porta Editora é um grupo grande, eu ainda tentei noutros selos do grupo, mas não tenho problema nenhum em dizer isto. Eu acho que alguns dos editores desses selos não se deram sequer ao trabalho de tentar perceber que era livro. Pela simples razão de que eu não me chamo, podia dar exemplos, mas não vou. Não me chamo de determinado nome que garante que podem fazer uma edição de 5.000 ou de 10.000, porque realmente nessas grandes editoras trabalha-se como numa grande empresa, e eu percebo isso, quer dizer, eu percebo essa lógica, sem problema nenhum. Agora, fiquei com a sensação de que, aliás, deixem-me só contar isto muito rapidamente, não sei se estamos já a abusar do tempo, mas este de facto é o meu segundo livro de contos. Há um primeiro em 2016, que sai também numa pequena editora, mas que seleciona, a meu ver, com muito cuidado o seu catálogo, que é a Companhia das Ilhas, que está sediada na Ilha do Pico, é a editora de Carlos Alberto Machado, e eu na altura, eu em 2006 tinha um livro de contos pronto, e tentei em várias editoras. Na altura a Maria do Rosário Pedreira estava na Quid Novi, que já não existe, e como alguns saberão, a Maria do Rosário, enquanto editora, está no percurso, foi a editora, foi a mulher que lançou nomes, que apostou neles no romance, que hoje são nomes firmados e sólidos na nossa literatura. E dou já exemplos como Gonçalo M. Tavares, Walter Gomes, o Afonso Cruz, o João Tordo, o Nuno Camarneiro. Isto são todos meninos da Rosário, não é? Como ela a brincar diz. Eu, nessa altura, em 2006,
com o livro de contos, eu ousei, perguntei, eu não o conhecia pessoalmente ainda, e ousei pedir uma opinião. Mandei um mail para a Coimbra Nova e olha, eu gostava de publicar um livro de contos e ela respondeu-me e disse-me assim, olha, eu não publico contos porque isso não vende, mas manda-me um conto só para eu ver o género. E eu mandei um dos contos que depois veio a sair do livro. E ela respondeu-me dizendo, gostei muito do conto, olha, estique isto, se conseguir fazer isto no romance, editamos. Pá, só que eu não tinha um esticador em casa, não sabia. Só que eu não sabia. Pá, ele teve que confessar que não sei. Quer dizer, o Carlos já editou 2 romances. Depois um dia vamos conversar. Como é que se estica? Como é que se estica? Como é que se encurta? Conclusão. Depois o livro ficou na gaveta e eu resolvi para recuperá-lo. Passaram bastantes anos e ele sai em 2016, portanto sai 10 anos depois de estar pronto para publicar. E sai em formato também, o Carlos Alberto Machado não me chama o livro, aquilo saiu assim mesmo. Chama-se Os Pulsos Fistréticos. Enfim, eu devo dizer que gosto bastante mais deste livro, acho um livro mais maduro já, também já, enfim, entretanto nós continuamos a escrever e vamos apurando mais o que fazemos. E portanto, a sensação que eu repito que eu tive agora com este livro é que nas grandes editoras nem sequer olharam para ele porque não viram ali a possibilidade de ser um nome daqueles que vendem muito. É só isto. Pronto. Portanto, continuo no circuito independente e bem, porque trabalha-se com uma outra liberdade. Por exemplo, eu com o meu nome verdadeiro, Luís Fernandes, publiquei há 10 anos um livro fora da literatura, mais na minha área profissional, e aqui publiquei, sim, no Grupo Bertrand, a Contraponto, e aqui a liberdade, por exemplo, foi muito mais restrita. Porquê? Por exemplo, tive que aumentar o livro, porque o editor disse-me, este livro, para a coleção em que vai sair, é pequeno. E eu tinha 3 ensaios no livro, tive que escrever um quarto, assim um bocado, mas saiu muito bem. Tive que escrever um quarto ensaio. E depois, por exemplo, ele disse, pá, o subtítulo do livro não dá, isso é lá para os universitários. Você tem que escolher um subtítulo que seja para um grande público e tal. Houve todos estes ajustamentos. Eu até vírgulas discuti com ele, mas ele depois cedeu nas vírgulas. Posso só dizer uma coisa? Sim, já pensei. Só dizer-vos uma coisa, em primeiro lugar, contar a questão dos contos e dos esticadores. É engraçado porque os contos obedecem a estruturas próprias, não é? Há uns tempos uma amiga minha, que é do Uruguai e do Brasil, da Andrea Barrios, que é uma belíssima escritora, mandou-me um livro de contos que ela publicou. E eu li aquilo e disse ela perguntou-me o que eu achava. Eu disse, Andréa, o livro é muito fixe e os contos são muito bons. E são, de facto. Só que eu olho para estes contos e eu vejo-os como romances. Isto dava, se tu quisesses, para os esticares e fazer. Portanto, já me aconteceu a mim dizer isso. Sobre a questão da independência. Eu acho que é uma maravilha um gajo ser independente. É um bom princípio. Sobre a questão de discutir vírgulas. O primeiro livro que eu trabalhei como editor foi um romance que eu parecia uma estrada a seguir, quando ele veio. Eu acrescentei-lhe... as vírgulas que tinha estavam mal postas. Eu acrescentei-lhe, nunca mais me esquecer disto, o livro tinha 300 e tal páginas, eu acrescentei 1251 vírgulas na revisão. E a pessoa veio, olhou para o livro, ficou em pânico, se isto tem vírgulas por tudo quanto é canto e esquina, você pensa que eu sou o Saramago? Eu disse, nem por um segundo. Está aqui o microfone. Olha, talvez seja esta a altura, porque há pessoas que gostavam de ter o autógrafo do autor, portanto, se considerassem, sem vos cortar a palavra... Posso fazer uma pergunta? Pois não. Posso ainda fazer uma pergunta? Ouve-se. Ouve-se. Não sei se foi o Luís ou se foi o João, mas eu acho que foi o Luís, que disse uma coisa que me ficou, como é muito gira, que era, para escrever poesia não é preciso investigar nada, mas para escrever, vou-te chamar prosa, é preciso investigar muito. E a minha pergunta é, a partir daí, o que é que podemos esperar no futuro? Mais prosa ou mais poesia? No curto prazo, mais poesia. Eu daqui a 3, 4 anos reformo-me e depois, se tiver saúde, vai ser prosa. A prosa precisa de muito tempo.
Pelo menos, penso eu, é assim que eu a vejo. Olha, de repente lembro-me assim de um grande jurista português que chegou a ser Ministro da Justiça, o Álvaro Labrino Lúcio, aos 70 anos, reformou-se da carreira de magistrado e desatou a escrever romances. O primeiro sai aos 71 anos e agora tem 80, vai no quarto romance. E outro dia eu ouvi-o a dizer: tenho um grande futuro atrás.